Então, gente, vamos continuar, dar continuidade, né, às nossas aulas aí. Quem tiver dúvidas, eu estou vendo que muitos alunos aí estão participando, eu fico muito feliz, tá? Fico muito feliz mesmo. E participem mesmo, perguntem, tá? Nas salas do WhatsApp eu estarei aí sempre respondendo, tá? Sempre que possível, no momento que eu entrar, acessar ali, eu estarei respondendo. O que acontece? Se você não pergunta, você vai sempre estar com dúvidas, né? Então, vamos lá. Falamos a última aula ali, né? Uma das últimas ali falamos sobre cores primárias, as primeiras cores primárias, cores secundárias, né? Estamos no primeiro módulo ainda, tá? Cores quentes e cores frias. Conseguiram entender? Não há nenhuma dúvida mais. Por que quando mistura cor primária gera outra cor? Vai gerar uma cor secundária, né? Porque tudo que você vai aplicar no cabelo da tua cliente não é aquele resultado que dará, né? Vamos recapitular lá. Então, se você aplicar um 9.1 num cabelo, não vai dar o resultado que você aplicou. O 9.1 vai se misturar com a cor do fio do cabelo e vai gerar outro resultado. Se você aplicar, a cliente quer um 7. Gosto muito desse exemplo do 7, porque o 7 é laranja, né? 100% laranja. Vocês vão entender sobre o fundo de clareamento agora no segundo módulo já. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo do 7. Se eu vou aplicar, a cliente quer um louro médio, um louro natural, dependendo da empresa, né? É uma nomenclatura. As nomenclaturas mudam conforme a empresa ou fabricante, tá? Então, digamos lá, ela quer um 7. Vocês vão aplicar um 7 para dar aquele resultado? Não vai dar aquele resultado. Para começar, se você abre no fundo de clareamento 7 e você aplica um 7 em cima desse... Porque a altura do fundo, a altura da base tem que ser sempre a altura do fundo. Sempre. Se eu abrir no 7, eu tenho que aplicar 7 ponto alguma coisa. Se eu abrir lá no 8, 8 ponto alguma coisa. Se eu abrir no 9, 9 ponto alguma coisa. Se eu abrir no 5, 5 ponto alguma coisa. Sempre a mesma altura para dar fixação. Então, se eu abrir no 7, eu vou aplicar, a cliente quer um 7, né? Eu abri no 7, vou aplicar no 7 para dar a fixação, lógico. Mas se eu aplicar 7.0 em cima do 7, 7.0 de base em cima do fundo 7, vai me gerar o resultado 7? Não, nunca. Porque o fundo de clareamento 7 é laranja. 100% laranja, vocês vão entender isso. Então, o fundo de clareamento 7 é 100% laranja, eu vou aplicar o 7 em cima do fundo 7, ele vai me dar um louro médio ou louro natural alaranjado. Isso é lógico. Então, ele vai me dar um resultado 7.4 ou até mesmo 7.44. E não é aquele o resultado que a cliente deseja. Por isso que às vezes acontecem os erros. Então, o que eu tenho que fazer? O que neutraliza lá na tabelinha que vocês vão aprender? O que neutraliza? Aqui também tem como você entender. Eu tenho laranja aqui. O que neutraliza o laranja? O azul. Você pode fazer, que eu vou ensinar posteriormente, na regra de 11, fazer o 7 com o corretor azul puro. Pode. Mas também você pode fazer com o 7.1. Pode. Só que o ponto 1 é cinza. O cinza é cor terciária, que nós já vamos falar aqui logo em seguida. O cinza é mistura do azul, ó, o cinza, aqui tá intermediário, aqui é o azul e aqui é o verde. Então, o cinza do 7.1, o ponto 1 do 7 ali, do 7.1, ele é mistura do azul com o verde. Então, jamais ele vai voltar ao 7.0. Por quê?
Porque o 7.1 é louro médio acinzentado e o cinza é a mistura do azul com o verde. Se o cinza é a mistura do azul com o verde, o azul que tem no cinza vai neutralizar o laranja. Ó, o oposto aqui da... Tudo que é o oposto neutraliza, né? Vai neutralizar o laranja. Só que vai me restar aqui o verde. O amarelo do verde. Por quê? Porque se é a mistura do azul com o verde é a mistura do amarelo com o azul. O azul que tem no verde, ele vai se juntar ali e neutralizar o laranja. Porém, vai me restar esse amarelo aqui. Então, se eu colocar 7.1 em cima do 7, fundo 7, ele vai me restar um 7.3, porque o ponto 3 é dourado. Entenderam? Então, olhem bem como vocês têm que prestar atenção. Se eu aplicar o 7 em cima do 7 de base, 7.0, né? A base 7 em cima do fundo 7, vai me restar um resultado 7.4 ou 4.4, até que ele fica bem intenso. Vamos falar sobre isso também. Se eu aplicar o 7.1 somente em cima do 7, vai me resultar um 7.3. Por que se eu aplicar o 7.0 em cima do 7, vai resultar 7.444 ou 7.44? Por quê? Porque o fundo 7 é laranja. Então, se eu apliquei o 7 em cima do 7, vai me restar um louro médio laranja, alaranjado, né? Então, vai me restar um 7.4. Se eu aplicar o 7.1 em cima do 7, o cinza é a mistura do azul com o verde. E o azul que tem no cinza vai neutralizar, então ele não vai restar laranja do fundo 7. Porém, o verde é a mistura do amarelo com o azul. O azul do verde vai ajudar a neutralizar o laranja, mas vai me restar o amarelo aqui. Então, ele vai dar um resultado 7.3. Ah, professora, mas como que eu vou fazer então? Se eu não tenho se eu não tenho corretor azul puro, uma coisa é azul, outra coisa é cinza, uma coisa é ponto 11, ou dependendo da empresa, é o azul cor primária, outra coisa é o ponto 1, que é o cinza. Não dá para confundir isso, dá muita diferença. Se você não tem para fazer lá dentro da regra de 11, que vocês vão entender, o 7.1 ou 1 sendo azul, vocês podem fazer o 7.12. Por quê? Porque o ponto 1 é cinza e o ponto 2 é violeta. Então, o que o violeta neutraliza? Tá aqui. O que o violeta aqui neutraliza? O amarelo. Então, consequentemente, o azul que tem no cinza vai neutralizar o laranja do ponto 1, né? E o violeta que tem no ponto 2 vai neutralizar o amarelo que restou do verde. Aí sim, você vai voltar ao estado neutro e vai conseguir realizar o desejo da sua cliente de fazer um 7.0. Conseguiram entender? Qualquer dúvida é só chamar. Vamos falar na próxima e vamos dar sequência.